Bom dia! Hoje, 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Todos os dias, vídeos aqui com comentários e explanações feitos aí por várias pessoas que diariamente assistem a meus vídeos. Vou trazer aqui o comentário do Rony. Rony ou Rony? Rony. Ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Então ele escreve assim: eu tenho 2 irmãos que são ateus, mas não são militantes. Um terminou o doutorado em geologia em 1990. É professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O outro é empresário podre de rico. Já minha mãe morreu crente fanática. O pastor dela, que tem uma das igrejas maiores em Caruaru, Pernambuco, inventou de fazer uma homenagem para ela na igreja, colocando um quadro dela num departamento que fez, e chamou a família para a inauguração. Bom, quase ninguém foi e ficamos desconfiados desse cara, porque achamos que havia algum interesse oculto por trás disso tudo. Isso foi em 2011. De lá para cá, eu descartei de vez a crença cristã. O Rony foi um cristão aí bem efervescente, como aquele comprimido Redoxon, quando você coloca em um copo, né? Efervescente. Ele aí conta que tem 2 irmãos. Os 2 são ateus, mas não são militantes. São ateus, mas não propagam seu ateísmo. Eles ficam na deles aí. Um dos irmãos dele terminou o doutorado em geologia e é professor universitário, Universidade Federal, por meio de concurso público. O outro é empresário, podre de rico, muito dinheiro. E a mãe dele, do Rony, morreu, que era crente fanática, morreu há alguns anos. E aí o que fez o pastor lá da igreja evangélica? Como o pastor, ela dava dízimos e ofertas, e o pastor sabia das condições financeiras boas da mulher, da fiel, aí quando ela morreu, o que o pastor dela fez? Ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de criar uma homenagem para aquela mulher. Veja bem. E aí o que ele fez? Ele fez um quadro dela em um departamento lá na igreja. Um quadro da mulher, que tinha boas condições financeiras. Você vê aí. Um filho, professor universitário. E o empresário aí, o outro filho, podre de rico. Aí o pastor fez um quadro da mãe do Rony e colocou lá num lugar bem visível na igreja. E quando ele foi inaugurar o quadro, chamou a família. E aí o Rony percebeu que havia por trás de tudo isso, ali havia um olhar diferente. Havia ali um interesse do pastor, um interesse oculto. Ele percebeu isso, porque a gente percebe. E aí, quase ninguém da família compareceu lá. Viu aí? Quase ninguém da família compareceu lá. E isso foi em 2011. E depois, o Rony descartou a crença cristã. Então você vê aí, o pastor, a mãe do Rony, que tinha boas condições, com certeza contribuía com dízimos e ofertas.
o pastor da igreja sabia das condições boas dela, e aí, para agradar a família, fez um quadro dela, colocou na igreja e convidou o pessoal. E o Rony percebeu que havia um interesse aí oculto. Claro que havia. Se ela fosse membro da igreja aí, um membro pobre, se ela fosse uma pessoa muito pobre, com certeza o pastor não teria feito uma homenagem a ela, colocando um quadro em um local da igreja. Não teria feito se fosse uma fiel muito pobre. Mas, como tinha boas condições, aí a história é outra. Você entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.